Aí, Val, Oi! tudo Ah, bem? tudo bem? Que bom te ter aqui. Que Tô linda que você amando também, tá. você viu? O pessoal de Ai, Porto Alegre, ó, quase que eu tava com a minha cuia já aqui, porque eu tenho uma cuia aqui, viu? chimarrão, né? É, os meus mateiros aqui precisa trazer para mim. Eu tenho um pessoal que é de Porto Ah, você tem Alegre. filho gaúcho aí. Tem filho gaúcho. Karine e o É, Gabriel, que eram daí, estão aqui, os presbíteros. é verdade. Foram de Santa Maria aqui e É, agora estão aí. E aonde agora estão eles aqui vão, comigo. são bênção. São bênção É demais. Foi tão bom, aniversário do né? Gabriel ontem. É, e é tão Ontem foi bom, né? aniversário. Porque alguns filhos foram para Floripa daqui também. Uhum, olha lá, tá E vendo? aí tem esse intercâmbio. Lugar de envio, ó, glória a Deus. Ventre Vem uma abençoado. palavra. Amém. Dani, eu queria orar, agradecer, né? Amém. As meninas estão entrando aqui, mas agradecer pelo você aceitar o convite. Você sempre foi uma referência também para mim, né, no ministério. A gente se conhece, eu estava lembrando, né, acho que uns 20 anos. É, pra mais, viu? Para mais. Então, a Dani, ela, para quem não conhece, ela é professora, né, de inglês, pastora, Sim. mãe, mas sempre teve esse dom aí também mestral e sempre, né, sempre edificou, sempre fortaleceu assim a minha fé. E é tão bom, né, a gente poder estar juntas. Eu acho que esse tempo tem nos unido mais ainda, né, Sim, tem sido muito especial. com essas lives. Eu vou orar, o som o pessoal falou que já tá bom, aí eu vou desativar os comentários que fica melhor para a live. Tá bem bom o som, né? Eu acho que tá. Eu tô te ouvindo bem aqui, acho que o pessoal também, né? Tá, eu vou desativar aqui. Então tá. Tá. Vamos orar? Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, Senhor, por essa ferramenta que nós temos dessa comunicação. Deus, que o Senhor nos use como instrumentos teus. Deus, o que nós queremos é que a tua glória, a tua presença, o toque do teu espírito venha sobre cada mulher, cada família, cada pessoa que está ouvindo essa live. Deus, que alcance, que tenha um alcance poderoso, Senhor. Eu sei que a mão do Senhor é poderosa, a tua presença é poderosa e alcança além do que nós podemos Amém. alcançar. Mas que o Senhor venha com graça, Deus, que seja um tempo leve, um tempo de edificação, de fortalecimento. Deus, que o Senhor use a tua palavra, as nossas histórias, a vida da Dani, para trazer, Senhor, encorajamento, força, uma unção de coragem, Senhor, de ousadia, Pai, que o Senhor nos use assim como o Senhor deseja, Pai. Nós temos planos, mas que o Senhor venha fluir através dessa dinâmica, dessa live, e venha Sim, falar e Jesus. alcançar os corações, Pai, na vida e no momento que cada mulher está vivendo, Deus. Ainda que a gente esteja num cenário parecido mundial, eu sei que cada uma tem vivido algo e um ciclo específico na vida pessoal. Sim, Jesus. Algumas estão na primavera, outras no inverno, no outono, no verão, mas que o Senhor venha ser Deus, Pai, como tu és, presente, Emanuel, Sim, conosco, Jesus. Senhor, nos visitando, nos ensinando a superar momentos difíceis e nos ensinando a permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos pela comunicação, a conexão, que venha Ai, ficar clara de uma forma maravilhosa para em que nome de todas possam Jesus. ser edificadas. Amém. Amém. Eu Amém. queria primeiro, né, mostrar aqui. Esse é o livro da pastora Dani Parente, ó. Ó. E eu gosto muito, sim, de pessoas profundas. Eu sempre gostei muito da profundidade mesmo, né? Se é para se Aham. converter, então vamos Vamos entrar com mergulhar. tudo, porque, né, o raso não é um Aham. lugar assim de plenitude, né? Não, E Deus esse nos criou livro, para o superficial. amém. E esse livro é muito bom você poder ler, Dani, eu queria te falar, conhecendo um pouco, né, a sua história e a tua caminhada. A gente lê, parece que você está até falando assim, né, tá ministrando, porque é uma história de vida, né? Aqui estão Hum, experiências, também, né, a palavra, com certeza, mas e essa capa é muito legal, né? Porque
os frutos aqui são muito bonitos, né? Provavelmente a primavera, né? Mas para que a gente possa frutificar, né? E o livro chama Escolhi Permanecer. E é uma escolha, achei muito interessante o tema. Então a Dani vai estar falando um pouco sobre isso, também comparação, a gente vai estar, né, aqui ouvindo um pouco, mas tem a raiz, né? Então eu queria, Dani, que você colocasse um pouquinho, né, sobre esse livro que inspirou também o tema, um tema tão importante para esse momento que a gente está também, né? Sim. Então eu queria te Esse ouvir um livro, pouco. esse livro é um presente de Deus, né? É o fruto de uma experiência, fruto de um tempo de aprendizado, na verdade, um ciclo que começou e continua, né? A profundidade que tem. Então, eu passei um tempo da minha vida aí com tudo para desistir, com muita vontade de desistir, não de Deus, porque isso é inegociável, mas talvez do propósito. Mas, assim, era difícil Alô? realmente. Oi, Val, você travou aqui Oh, para mim. Oi. Agora eu não sei. deu? O legal de deixar o comentário, às vezes, é que a gente vê se está travando ou não, né? Se o pessoal está falando que está travando, mas acho que foi, né? Mas foi, agora foi. É. Então, é fruto, assim, de uma experiência com Deus. Eu nunca quis desistir de Deus, mas sempre eu fui uma pessoa que demorei para compreender as estações de Deus para mim. Né? Então eu pensei assim, Deus vai fazer a promessa hoje, amanhã ela já vai se cumprir. Tipo, hoje Deus falou, fui num culto, Deus liberou uma promessa, amanhã eu vou chegar no trabalho, já vai estar tudo certo. Então Sim. a ansiedade, a minha raiz da ansiedade ali era muito mais profunda do que a raiz da espera com Deus. Então Deus me deu um versículo, a história desse livro vem porque eu sou apaixonada por árvores. Eu nasci no dia da árvore, né? Nasci no dia 21 de setembro, na primavera, e sempre observei a natureza. Na verdade, foi uma coisa, sempre observei as árvores, gostava de versículos relacionados com árvore. E aí eu vi Salmo 1:3, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Então essa palavra devido tempo, Deus começou a ministrar muito que era a estação certa de florescer. E eu comecei a ver que nenhuma árvore, nem todas as árvores dão frutos e flores na mesma estação. Tem árvore que vai florescer no inverno, outras no verão. Tem outra que você, por exemplo, você passa na rua, tem uma super florida, a outra não está. E nem por isso ela está em depressão, ela está ansiosa, porque ela sabe que no momento certo ela vai florescer. Nessa minha busca de querer florescer rápido, eu entrei num processo muito grande de comparação. E a comparação me levou a desenvolver um transtorno de ansiedade, porque eu queria que as coisas acontecessem na minha hora e no meu tempo. Então, eu entrei num processo profundo de ansiedade, precisei de ajuda psicológica, então eu tenho uma terapeuta. Hoje eu tive até minha sessão com ela, falei que estaria nessa live aqui falando sobre a minha questão, ela ficou super feliz vendo o meu... Como é importante, né? Porque você sabe o que é passar, você eu sabe sei o que é. Eu sei o processo. E eu, assim, entendi que a estação própria, eu comecei a ver a beleza de cada estação. Né? Então, essa árvore, quem fez foi a Nana, que é a menina da comunicação aqui da igreja, e eu falei, Nana, eu quero o IP florido, porque na verdade o livro gira em torno desse IP, né? É o IP do caminho do meu trabalho, que eu fiquei durante um ano observando, né? Eu passei por um ano bem pesado de terapia, e eu ia observando aquele IP, as estações, uma hora ele estava cheio de folhas, daqui a pouco aquele IP perdeu todas as folhas. Aí você pensa que aquela árvore está morta. Você fala, nossa, morreu, acabou. E aí, ao perder todas as folhas, é quando o IP floresce, que aí vem aqueles buquês, que não tem mais folha nenhuma, só tem as flores, né? E aí todo mundo tira foto, é um momento de sucesso, né? Porque ninguém quer tirar foto de um galho seco, né? E eu comecei a ver que o IP em nenhum momento ficou em depressão ou ficou em ansiedade, esperando o tempo de florescer, porque ele confia na soberania do Criador. Né? Então, se Deus cuidava daquele IP, Deus ia cuidar da minha vida. E depois das flores vem o mais importante, que aí você passa, você não vê, entre aspas, a beleza mais do IP, mas você vai ver aquelas vagens,
que são os frutos. Porque depois das flores vem os frutos, que é o mais importante, que é a continuidade, que é o legado. Então, nessa busca toda foi a história do Escolhi Permanecer, e eu entendi ali que muito mais importante do que os frutos são as raízes que eu cultivo. Então, crescer para dentro é muito mais importante do que crescer para fora. Né? Então, foi isso que Deus falou. Você falou o capítulo do cedro, né? Uhum. E fala de crescer para dentro. Isso. Antes de aparecer. Muitas vezes a gente está se desenvolvendo, não está sendo visto, né? O fruto. Não. Aí falar um pouquinho sobre isso, a importância da profundidade. Né? Interessante que Deus, né, sempre relaciona, fala muito sobre isso. Olha, os lírios do campo, em Mateus 6, João 15, a sua videira, vocês são os frutos, né? Mostrando realmente a natureza, os ciclos. Isso. E a importância, né, de a gente entender aonde a gente está plantado. Porque florescer todo mundo quer dar fruto, todo mundo quer. Né? Daí entra um pouco depois que a gente vai falar da questão da comparação, mas a importância de a gente saber aonde que a gente está plantado, a nossa raiz. Sim. Né? O que eu vejo do cedro? O cedro é uma árvore enorme, mas antes dele ser enorme e durar muito, né? Na verdade, existe uma floresta no Líbano que tem árvores lá desde a antiguidade. Eu não vou lembrar agora de cor quantos mil anos está lá, mas depois você pode pesquisar no Google e ver lá. Né? E, só que assim, aquela árvore ela passa por um processo. O cedro do Líbano, antes de atingir um crescimento, ele passa 1 ano e meio, mais ou menos, 5 anos, desculpa, ele cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para fora. Então, quem passa, gente, ali vai falar, meu, isso aí não vai vingar, essa planta não vai dar em nada, mas só que ele está crescendo no silêncio para dentro. Então, assim somos nós. Amém. Tudo que tem um sucesso imediato dá garantia e validações do mundo. Mas quando eu cresço para dentro, quando o meu sucesso é interno, as minhas questões são internas, garante o meu sucesso com Deus. O Sermão do Monte, né, que é o padrão nosso de vida, né? Tudo agora é no secreto. O Pai que vem em secreto te recompensará, né? Tudo agora é no secreto. Então, o que é o externo, na verdade, é um resultado, né? Pelos frutos vos conhecereis, daquilo que eu plantei no meu secreto. Então, o cedro, ele vai crescendo tão profundo que ele faz a sua raiz. Primeiro ele abraça a rocha, né? Então ele abraça Jesus, né? Abraça a rocha que é Cristo, até chegar às águas profundas. Então, quando eu estou ali no manancial, independente se tem seca, se tem chuva, se não tem, a árvore que tem a sua raiz, a vida que tem a sua raiz, ali plantada no manancial de águas vivas, independe das circunstâncias externas para florescer. Né? Só que, assim, o externo ninguém vê, né? O externo ninguém vê as tuas dores, as tuas lutas. O interno, desculpa. Ninguém vê as tuas dores, as tuas lutas. É o emaranhado de raiz, por isso que eu falei, Nana, eu quero umas raízes bem profundas, assim, bagunçadas. Deus está tratando. Deus está tratando. E assim, é uma maior, outra menor, então quando você pensa que uma área já está legal, Deus está fazendo você crescer na outra. Então é aquela bagunçada mesmo, que aí, se você é uma bagunça que Deus, é a ordem divina, né? Não é o teu processo, é o processo de Deus. Dani, nesse tempo, isso está mais aflorado. Sim. Porque intensificou. Deus ele já tem falado que ele quer nos curar, nos tratar. Né? E a gente, acho que a verdadeira conversão, são vários níveis, né, de conversão, de realmente se voltar ao Senhor, de permitir Deus tratar. Porque as raízes também falam de iniquidade, né, de coisas que estão enraizadas, cristalizadas. Então, que Deus quer realmente, a gente quer te encorajar, mulheres, a deixar e permitir Deus tratar. E esse tempo eu sei que tem se intensificado. Porque, querendo ou não, a gente está todo mundo, né, num momento atípico, nunca vivido antes. E Deus está tratando individualmente, a igreja, coletivamente, a nação. Sim. Então, tudo começa dentro de nós. Com certeza. Né? Com certeza. Deus primeiro quer tratar as raízes, né? Onde você está plantado, né? Foi que você falou, né, Val? Tem um versículo, Salmo 90, que diz:
plantado no secreto florescerão nos átrios, né? Plantados na presença do Senhor florescerão nos átrios. Então, aonde eu estou plantado, depende o que eu vou florescer. Entendeu? Então, Deus está transportando muitas das nossas raízes realmente para um lugar secreto, para um lugar de intimidade com Deus, porque é ali que Ele nos trata, ali que Ele me dá identidade, ali que Ele me dá destino e propósito, né? Então, é no secreto, não tem outra forma. Amém. E também inserido, né, na videira, que é Jesus, João 15, e a importância também de a gente estar ministerialmente falando, né? Lógico, com Deus, plantado nele, na videira verdadeira, mas assim, plantados também, inseridos no corpo de Cristo. Sim. Né? Eu vejo hoje assim também muitos, tem um conflito, muda, vai para lá, vai para lá. Muitas vezes você não consegue ter uma raiz, uma árvore ministerial falando agora. Sim. Né? De permanecer. E eu tenho visto assim, hoje eu acordei até aniversário da Dedé, né? Aniversário de várias irmãs daqui da igreja também. E eu fiquei vendo as fotos, assim, eu vi uma foto de todas as pastoras abraçadas, né? Nesse tempo que a gente está meio distante. E Deus me falou sobre a unidade, né? Não é o tema agora, mas eu lembrei de falar como importante é atemporal, independente do tempo e do espaço, a gente está em unidade no Espírito, né? E está plantado, porque a gente está no propósito, em uma identidade também ministerial para florescer. Né? Fora da videira não tem vida, né? E é engraçado quando... não, e quando você vê uma videira, os ramos são todos enrolados um no outro. Né? Então, não tem... É tudo junto e misturado, né? É o galho do meu irmão que me incomoda, né? E é assim, fora desse... Não vai ter. Então, é na videira que Deus nos trata. Né, enroladinho um no outro ali junto e misturado. Eu lembro quando a gente começou o Bola, a Val lembra bem, o AP fazia a gente dar as mãos assim um no outro, né, porque era tudo junto e misturado ali, que se um tentasse sair, não dava para sair. Então é bem isso, quando a gente está na videira, né, o meu irmão não me não me faz cair, né, ele está lá me segurando, então eu preciso estar na videira, né. A gente começou o Bola cantando aquela música Eu Preciso de Você, Você Precisa de Mim. Eu ia falar nos galhos secos. Né? Nos galhos secos, Tá escrito, né? Não sei quem conhece os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar, olhar os lírios cresceram nos campos, o Senhor, Deus, nos tem alimentado, né? A seiva do Espírito, né? Essa vida do Espírito, para a nossa alegria, era o êxtase. Né? Era o êxtase. O povo caía na unção. Assim, é a comunhão e valorizar isso também, né? Sim. E como a gente se complementa, né? Colocando um pouco sobre a comparação, Dani, que esse é um tema, eu acho que só tem aumentado pelas ferramentas que são boas, a internet, tudo, lives, mas assim, como é importante eu ser quem Deus me chamou para ser. Porque daí eu me comparo, eu saio e eu paro até de olhar para mim. Sim. Né? Eu começo a olhar para fora e Deus está falando, olha para dentro, olha para Ele, mas olha para dentro. Né? Se eu preciso me comparar com alguém, é com a estatura do varão perfeito e comigo mesmo, há um ano atrás, há um mês atrás, isso mesmo. Valorizando as minhas superações, as minhas melhorias também. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que a gente precisa entender? Salmo 139 diz que Deus nos viu no ventre da nossa mãe, né? E já escreveu para cada um de nós uma história. Então, a minha missão tem que ser viver a minha história. O problema é que com o advento aí das redes sociais, a gente sempre se comparou, né? Mas eu acho assim que agora eu sei das informações dos outros mais fácil. Rápido, Super rápido. Então, por exemplo, digamos que a gente fez um congresso de mulheres e teve alguém que não pôde ir, por várias questões. Às vezes estava sem dinheiro, às vezes teve que trabalhar. E as coisas acontecem em tempo real hoje. Então, todo mundo faz stories, daí tem foto. Aí a pessoa começa a ir lá no seu momento de angústia, ou de muita vontade de estar lá, ela começa a ver. Aí tá vendo, olha, fulano foi... eu sabia que a outra sentada do lado da pastora, claro. Né? Aí eu começo... Eu tô aqui, ó, tendo que trabalhar, não tenho dinheiro para ir, não tive roupa para ir. Aí eu começo a me comparar, entendeu? Com a realidade do outro.
Então, o que eu gosto de falar quando eu falo de comparação? Que uma foto, um stories, ele conta o momento, mas não conta uma história. A gente que trabalha com aconselhamento, principalmente aconselhamento de casal, a gente sabe muitos bastidores que não condizem com a realidade das postagens do Instagram. Então o casal sai da tua sala, você fala assim, gente, eu não sei o que vai ser disso. Tipo, o cara jogou aliança, o pastor embaixo da mesa procurando aliança para colocar de volta. Aí o cara chega em casa, porque aí o pastor orou, né? A gente deu chacoalho, aí o cara chega em casa e faz uma declaração, tipo, essa é a mulher da minha vida, a pessoa com quem eu casei. Né? Coloca as palavras do aconselhamento lá. Aí no teu momento de não saber para onde ir, né? Aí você, ao invés de ler a palavra do Senhor, de ler a lâmpada para os meus pés e a luz, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, você vai abrir o quê? A luz do celular, a luz dos tablets, para ter o guia da tua vida. Aí você vai lá ver lá, olha, fulana, casou bem, viu o marido dela fazendo declaração. Meu marido nunca fez uma declaração para mim. Você não sabe os bastidores da história. Você não sabe o que aconteceu ali. Então, assim, eu me prendia muito na comparação pelo que eu via no exterior. Entendeu? E Deus teve que me dar uma bela lição. Na verdade, a minha história da comparação, assim, eu acompanhei durante um mês a viagem de uma moça. Na verdade, ela um dia me conheceu através do devocional que eu fazia, solicitou para me acompanhar no Face, eu solicitei, a gente acabou ficando amiga igual lá, mas eu nunca tive contato com ela. E ela foi para Paris com o marido e ficou um mês lá, e durante um mês eu fiquei acompanhando aquela viagem, assim, tipo, nossa, como eu queria, piquenique na Torre Eiffel, meu Deus, e eu aqui não consigo nem ir pra praia, tô sem dinheiro para fazer. E assim, aquilo ocupou meu coração de tal forma, assim, que eu fiquei obcecada por aquela viagem, obcecada por aquela vida, comparando a minha vida, momentos de tristeza, de muitas vezes até murmuração. Deus é tão doido que passou um mês, essa moça me chamou no inbox do Face, falou, pastor, eu não sou da tua igreja, mas eu me sinto à vontade de conversar com você, eu queria um horário pra gente conversar. Eu falei pra ela, tá bom, né? Aí ela chegou lá, ela falou assim, eu venho do pior momento da minha vida. Aí eu falei, meu, como do pior momento? E eu pensando comigo, eu fui para Paris, meu marido me deu essa viagem, mas lá foi o pior lugar que eu já estive na minha vida. A gente estava quase se separando, eu fui tentar resgatar meu casamento lá, mas estava com um caso com outra pessoa, enfim. Era uma história tão complicada. E eu falei, gente, eu desejando aquela vida, desejando aquele momento, sendo que eu tinha um lar aqui tranquilo, eu tinha um emprego, eu tinha uma vida. Quando a gente olha para fora, a gente não valoriza o que tem. Isso. O contentamento é o pó da alegria. Então, o que eu entendi? Que a comparação te traz dois sentimentos. Ou uma autodepreciação, porque aí você se desvaloriza. Inferioridade, inveja, porque eu passo a querer o que é do outro. Ciúmes, porque Deus abençoou um e não me abençoou. Passa a trazer uma depressão, uma tristeza. Ou o caminho oposto é uma supervalorização de si. É um orgulho, para falar, nossa, olha o que eu já conquistei e o outro está lá no começo ainda. Olha o que eu já fiz e o outro não fez. Então a comparação, ela rouba a tua alegria ou ela rouba a tua humildade, entendeu? Porque aí você passa a se achar melhor que os outros. Então, sim. Gálatas 6:4, que é um versículo que Deus me deu durante todo esse momento, eu tô lendo na tradução da NVI, né? Diz assim, cada um examine os seus próprios atos, tá? Gálatas 6:4. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si sem se comparar com ninguém. Né? Então, cada um tem que olhar o seu propósito. Se a gente for ver a parábola dos talentos, né? Sim. Deus deu 5 para um, 2 para outro. Aquilo que ele deu para cada um. Ele não cobrou o que tinha 1 baseado no que tinha 5. Ele Sim. falou, o que você fez com a missão que eu te dei? Então, para a gente viver livre da comparação, eu preciso entender que cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, e eu vou ser cobrada da missão que Deus me deu, não da missão do outro. O que eu precisei entender é que o sucesso do outro não significa o meu fracasso. Porque o outro agora está florescendo, não significa que eu não vou florescer. Cada um tem o seu tempo certo de florescer. Isso é libertador.
muito. Para a mulher mais, né? Porque a mulher ela tem um pouco mais dessa questão. A gente se compara, Val, desde pequena. Eu dou aula, né? Tenho Olha, 27 agora anos na dando aula. quarentena eu estou percebendo mais É, ainda, é, porque nas lives a Rafa, ela, não sei que a Martins, que a tal fulana, aí é, eu, tá, tal fulana sim, mas não é porque ela tem. Então, muito assim do sim. que ela tem, do que ela foi viajar, não sei o que, foi. E eu tava, né? É muito Sim, real. as minhas alunas, por exemplo, se eu tô com uma camisa, daí elas, nossa, teacher, que legal sua camisa, onde você comprou? Quando eu vejo elas estão Já com esmalte vai. da mesma cor, né, competem entre si, se uma aparece com o arquinho da gatinha, no outro dia É a todas têm, moda, né? Vira uma moda. se Não tem. encaixa a gente sempre num padrão, numa caixa, né? Então a gente acha que a gente tem que estar todo mundo igual. Então o que que a gente, qual que é? Eu tenho que gastar meus dias não querendo viver a vida da Val. Eu posso me inspirar. Se inspirar é legal, poxa, eu me Tem, inspiro. Agora, a tem. Val tem um propósito, tem um chamado. Eu posso me inspirar, mas eu tenho que gastar os meus dias para tentar descobrir ali com Deus, no secreto, o que que ele escreveu para mim no livro. Porque é disso que eu vou ser cobrada. Entendeu? Tem. Eu vou ser cobrada do que estava no livro e do que E, eu deixei de viver. e o sucesso para Deus não tem nada a ver com sucesso secular. Entendeu? Às vezes eu estou na fase mais próspera da minha Uhum. vida no deserto. No momento de dificuldade que eu estou Sim. cavando poços e buscando tesouros em Deus. Uhum. Porque isso é claro, no momento que está tudo bem, não são os momentos das nossas maiores transformações, Uhum. mudanças, revelações. Não. Então, são nos momentos de dificuldade, né? O AP tem pregado também sobre a questão da distrair, do sofrimento, da dor. A gente anda em contramão do Sim. mundo, né? Então, o que é sucesso quando você era do mundo e como Deus está tirando alguns padrões e valores, principalmente quem não veio de uma família cristã, né? Uhum. Mas mesmo quem veio, né? Porque acaba pegando uma Sim. bagagem de coisas que são equivocadas, que não são É. reais. Eu Valores coloco mesmo. no livro que sucesso para o mundo são frutos imediatos. E sucesso para Deus é fruto duradouro, né? Porque Que João 15, permanece. João 15,16 diz isso. Vá e dê fruto que permaneça. Então, sucesso imediato é coisa do mundo, é aquela coisa passageira. Agora, sucesso para Deus são frutos duradouros. E frutos duradouros leva tempo para você conquistar, para você construir. Né? Então, a gente está numa sociedade que exige muito fruto imediato. Você abriu tua Imediatismo. empresa ontem, amanhã não fez sucesso ainda. Né? E casamentos duram pouco, né? Relacionamentos duram É que pouco. quase descartáveis, né? É. Relações superficiais. Eu acho importante a gente falar isso, porque nós precisamos, como um legado e também educadoras, né? Não é a escola que educa. Acho que a gente tem visto muito isso agora Com na quarentena. certeza. Já sabíamos disso, mas a importância. Olha a caneca do É. Floresta. Ganhei Ai, da que amor, Camila, a missionária de Campos do Jordão, que me deu de aniversário. que amor. Ela fez, colocou todas as fotos da nossa família atrás. O pessoal aqui sabe que eu gosto de Ai, caneca. que amor. Missionária de Olha, Campos do Jordão que me deu. tem o seu valor, né? É. Da importância de a gente ensinar isso, né? Da questão do valor, da questão da comparação. Então, de a gente ensinar, a melhor forma de a gente ensinar é a gente também viver, né? Então, os nossos filhos estão vendo isso, a importância de educar, de ensinar Sim. desses valores, porque eu tenho 42, falando aqui ao vivo. Eu 43, ó. E quanto tempo a gente demorou para aprender Sim. algumas coisas? Eu falei isso com a minha psicóloga hoje. Eu falei, nossa, eu demorei 43 anos para aprender algumas lições, porque a gente estava fazendo retrocesso, tem um ano, né, que eu estou indo nela, e a gente estava conversando sobre, nesse um ano, né? Aí eu falei, nossa, eu cresci muito nesse um ano. 43 anos, assim, foi marcante dos meus 42, 43, o crescimento que eu tive pessoal, o autoconhecimento, né? Aprender a me satisfazer com a minha vida, com as minhas coisas, realmente não me comparar, né? Eu tô postando uns Insta-livros e hoje eu coloquei lá o da comparação e realmente o que está escrito ali é fruto de experiência mesmo, de olhar para a minha jornada, cada um tem a sua jornada, cada um tem os seus problemas na jornada, né? E eu não posso querer o pacote do outro. Eu acho que o Kevin falou, o apóstolo Kevin, você quer ter a unção, né? Eu quero ter a unção, eu quero ter...
Então, vem aqui no meu casamento, na minha família, vem viver um Sim. dia na minha pele. Sabe por quê, gente? As pessoas idealizam as pastoras, né? Como idealiza as artistas, e acha que a nossa vida é assim, tipo, eu tô aqui maquiada o tempo inteiro, né? Hoje dormiu um amiguinho do Thiago aqui, e eu de manhã fui fazer uma hidratação no cabelo e coloquei uma máscara, sabe? Aí ele abriu a porta do quarto, ele olhou assim, acho que ele falou, meu Deus, essa é a pastora da igreja, né? Daí eu falei, ó, Dani, a tia é assim A mesmo. vida real. É a vida real. Então as pessoas acham que a gente não lava uma louça, que a gente não, né, não tá dentro de casa passando ali. Então, um Ó, dia desse, porque um dia desse eu estava precisando indo para o fazer. culto, o Thiago dá muito trabalho para tomar remédio, eu toda arrumada para ir para o culto para pregar. O Thiago foi tomar o remédio, vomitou tudo na cozinha. Eu de salto lá, limpando o vômito. Eu falei, gente, isso a gente não posta, né? É os bastidores, eu tenho um outro lado ministerial, um outro lado da vida que a gente também passa pelas mesmas lutas, as mesmas coisas que todo mundo E passa. aí, É quando que a gente e da- posta o lado bonito, né? a vida real. E também valorizar, né, as pessoas como elas são, né? Porque é muito Uhum, importante essa transparência, essa vida uhum. real, e a aliança permanecer, né? De você poder ver e falar, porque agora com muitas lives existem muitos pastores pregando, muitos, né? A importância de a gente entender a nossa paternidade, né? De poder entender, mas ninguém tem Sim, tudo. Cada um tem uma veia, tem algo, né, uma veia mais profética, mestral, até os próprios 5 ministérios, né, que fala como é rico quando a sim. gente soma isso, né? Sempre na visão de somar e não dividir, né? Uhum. E Muito quando você entende interessante. isso, você descansa na sua missão, né? Porque quando eu era aprisionada na comparação, eu queria performar todos os ministérios, todos os 5 ministérios, ou tudo dentro da escola que eu Fazer dava aula. tudo É, é uma autocobrança muito alta, né, Dani? mas quando eu entendi quem sou para Deus e quem é a minha missão, eu descansei na minha missão. E entendi que vou ser cobrada pela minha missão. Então é o que as mulheres precisam entender, porque a gente compara o crescimento dos filhos, a educação dos filhos, a vida espiritual. Você vai ser cobrada da sua missão. Então, se você está fazendo bem feito o papel que é teu, tá ótimo. Você não precisa dar conta de tudo, né? Ser a Mulher Maravilha, ser igual a vizinho, ser igual a pastora. Ai, eu já li tantos livros, não li nenhum, então eu sou ruim. Não, você precisa descansar na missão que Deus te deu. Então, isso é a maior arma para a gente não viver uma vida de comparação. É saber que eu preciso me comparar a mim mesma. É isso que Gálatas diz, né? Então, cada um compare a sua jornada. Quem eu fui Amém. ontem? Eu já fui melhor do que eu fui ontem? Quem eu era um ano atrás? Quais são as coisas que eu não faço mais? Sou a mim que eu tenho que comparar e não ao outro. Sim. E valorizar as pequenas conquistas. Sim. Porque, como uma boa perfeccionista, boa entre aspas, meu grande a questão perfeccionismo e a Eu cobrança também. de falar, mas tinha que ser assim, né? Eu tô aqui, eu preciso chegar aqui. Então, eu não valorizo aqui, eu quero já chegar aqui, tá? Mas para chegar aqui, eu vou ter um processo, um percurso que Sim, a própria, né, das estações fala, tem momentos que não vai estar, mas eu vou chegar. Então, às sim, vezes eu falava, não vou, né? Ou desestimulava, ou não, se não é para ser aqui, então eu não vou, né? Então, encorajar a prosseguir, porque a gente sim, está prosseguindo para o alvo, né? sim. Olhando para 1 Jesus e Samuel para o fala, né? alvo Ebenezer, até que aqui é me aqui. ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, até E o aqui eu prevaleci. contentamento, né, Dani? Depois, Deus vai me capacitar. E o contentamento, né? Porque a Uhum. comparação rouba a alegria, o Sim, contentamento. E tem gente que tem muita coisa e está assim, né? Olhando para a janela enquanto Deus está falando: olha o que eu já te dei. Olha os sim, dons que já estão aí dentro de você. Enquanto você se compara, você não está usando os seus dons. Você não sim, está ativando aquilo que já está dentro de você. sim. E o que é lindo, uma coisa que Deus falou quando a Rafa nasceu, primeiro uma palavra que o Ina falou assim, tudo que ela precisar, Deus vai dar. Ela vai ter recursos, né? Tô Uhum. falando recursos internos, situações que ela Emocionais, tudo, superar.
E Uhum. essa é uma palavra rema. A palavra rema é uma Sim. palavra muito importante para nós, né? Para andar Uhum. sobre aquela palavra, encoraja, lembra o que Deus já te falou. E vão ter dias maus, todo mundo tem, vão ter dias difíceis, mas escolha permanecer. Eu sou Sim. contigo, enfim. E Deus falou um dia para mim, filha, tudo que ela precisa, como ele falou, eu já coloquei dentro dela, para ela cumprir a Sim. missão. Sim. Então, dos potenciais, porque todo mundo tem potenciais, tem habilidades e fraquezas, talentos e Uhum. fraquezas, dificuldades. Senão nós seríamos autossuficientes, né? Sim. Sim. Imagina? E aí, mas cabe a você o quê? Como mãe, ajudá-la a descobrir os potenciais, Sim. né? E valorizar quando tem um potencial, ainda que não seja o que você espera, valorizar Hum. esse potencial e desenvolver, Sim. que é a palavra do processo, né? É isso mesmo. E saber assim Então, que tudo que se Deus eu já comparo, planejou eu não você olho o para que ela ser, tem, né? tudo que Deus já planejou você para ser, Ele já te mandou com a capacidade para você desenvolver. Isso é tremendo, é. A questão é que eu gasto tanto tempo me comparando que eu não me preparo para o meu chamado, né? Que eu não pago um preço para o meu chamado. Eu acho que as coisas já vão acontecer da forma que, tipo, é um milagre. Tipo, Deus falou, você vai ser isso, amanhã eu já vou acordar assim. Não, vai estudar, vai procurar se desenvolver, já se comporte como alguém que já é a constituição que Deus te deu, né? Já se, Sim, quando Deus me levantar, eu vou ser assim. Não, já pregue. Tipo, eu já fazia palavras, tinha muito sonho de pregar, né? E eu já tinha meu caderninho de palavras quando nunca tinha escala, eu não tinha nem escala de pregação no começo do Bola. A e a primeira vez Dani foi uma das primeiras pastoras que pregava, que pregava, porque a quando eu lembro primeira. que teve uma barca que foi, era eu e o Fábio, a gente ia casar, então na verdade a gente não foi para a barca que estava no momento de economizar dinheiro. E o AP falou assim, gente, eu vou precisar de alguém para pregar no culto de quinta. Alguém já tem uma palavra aí para dar uma olhada Ó, na já palavra? tava em E eu QAP. tava com um caderninho ali e falei, ó, eu tenho. Aí ele leu a palavra, falou, ó, que legal, muda só isso, vai por esse caminho. E eu preguei no culto. Então, porque eu já estava preparada. Então, tudo isso, se Deus te deu o sonho, né? Ao invés de você ficar olhando quem já prega, quem não prega, quem faz, quem não faz, quem já tem a empresa, quem não tem, já viva como se você tivesse aquilo, né? Já viva como aquele que tá, olha, eu vou acordar como eu já fosse, ao invés de ficar olhando o que o outro fez. Saiba que Deus tem um propósito único e especial. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós somos pessoas feitas com propósito único e especial. Mulheres que vão viver o extraordinário. E viver o extraordinário é viver aquilo que ninguém nunca viveu, né, Val? Viver o que ninguém nunca viveu, né? Então, Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos Amém. ouviram, né? Nem jamais chegou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não tem comparação. O que Deus tem para sua vida, ninguém nunca viveu. Então, por que você está tentando copiar os que os outros já viveram? Né? Porque o que Deus tem para você é um plano inédito. Mas aí a continuação desse versículo diz, mas nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as Prescruta coisas, até mesmo as profundezas de Deus. profundeza de Deus. Então, mulheres extraordinárias, mulheres que vivem sem comparação, se não estiverem na profundeza de Deus, não tem o secreto para a sua vida, não tem a revelação. Então, sabe, eu Amém. creio em palavras inéditas, em empresas inéditas, ramos de negócios inéditos. Né? Talvez Amém. seja até acompanhando a live aí um casal da igreja que nessa crise toda, eu preguei sobre isso, sobre Deus dar a revelação de negócios. Eles abriram uma empresa de álcool em gel 15 Olha, dias antes prosperando. 15 dias. da pandemia. 15 dias antes, eles Bom, começaram com empresas de cosméticos, falaram, vamos fazer álcool em gel perfumado com hidratante. Olha, tinha briga na porta da casa deles para fazer entrega do álcool em gel. Deus, né? É Deus. E quem que revelou isso para eles, gente? Que o Brasil ia entrar no momento que o álcool em gel ia ser um ouro, né, Quase praticamente. ouro. Eu paguei caro o álcool em gel. Então, Nem então achava quando nem acha. achava. Então, para você ver como Deus, e é sobre isso que quem vive sem comparação não tem tempo. Se ela tivesse olhado lá, nossa, fulano está fazendo isso, a empresa de cosméticos faz tal. Quem que estava investindo em álcool em gel, gente? 15 dias antes da pandemia? Ninguém. Entendeu? Então Deus vai dar um clique assim, é um clique divino para aqueles que não estão aprisionados na comparação. E eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco.
Amém. No começo do livro aqui está falando sobre a tribo de Zacar, e a gente está no mês profético também sobre que está relacionado a essa tribo, que fala sobre o discernir o tempo e a estação, né? Falando, depois eu li ali um pouco, tem um capítulo de quem quiser adquirir o livro, Sim. como que faz, Dani? Tem um e-mail, é escolhipermanecer@gmail.com. Eu tenho um Instagram, que é @escolhipermanecer. Lá tem o e-mail. Tá? Legal, é bom ter acesso. E aí né? tem acima de 5 livros o frete é grátis, aí tem todas as instruções lá, tá? Porque acima de 5 livros o frete sai grátis. Fala sobre as estações. A tribo de Zacar no sentido de discernir o tempo e as estações para não andar descompassada. Deus tem falado, né, sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que saber assim, será que é isso que Deus tem? Eu quero viver o que Deus tem, porque é o melhor, sabe? Viver a plenitude. Porque, se é para se converter, eu vou me converter de vez, e eu acho que a Dani acompanha um pouco a minha conversão, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas assim, vou mergulhar, eu vou buscar e andar na estação que Deus tem, porque aí é a prosperidade, né? Andar no tempo e na estação. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Dani, sobre a beleza de cada estação. Lógico que a gente não vai destrinchar todas as estações. A gente até fez um congresso de casais aqui que falou sobre as estações, porque todo mundo passa, é cíclico. E cada estação tem a sua beleza. Beleza. E se eu entendo a estação, eu confio em Deus. Então, tipo, outono, a estação da perda, eu sei que eu vou perder para ganhar depois. O inverno, a estação do recolhimento, eu sei que eu estou sendo recolhida para Deus organizar coisas da minha vida para o meu máximo potencial de flores. Mundialmente falando. Eu creio que a gente está no outono e inverno, viu? Porque o outono é a perda, né? A estação das perdas. Mas a árvore precisa perder para ela se recompor no inverno, porque aí ela é reorganizada ali nas raízes, tudo, para que ela venha no máximo potencial de flores e frutos, né? Isso falando da pandemia, mas cada uma também está... Sim, tem a sua estação. E se eu entendo isso, eu me alegro tanto no inverno, na primavera, que eu estou cheia de flores, me alegro no verão, que é quando eu estou dando frutos, também me alegro na solidão do inverno e do outono. Entendeu? Se eu entendo as estações, eu tenho alegria em todas elas, porque eu sei que eu estou debaixo da soberania de Deus. Então eu aprendi isso que o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a estar contente na abundância, na escassez, eu aprendi porque eu sei que vai chegar uma hora o verão. Então eu aproveitei bastante o verão, continuo aproveitando que algumas áreas da minha vida eu estou no verão, nessa área da minha vida que eu estou no outono. Estou aprendendo a viver feliz com as perdas, porque eu sei que uma hora, a hora que os frutos vierem também, gente, ninguém aguenta. Aí é fruto atrás de fruto. Maravilhoso. Aí não adianta querer, né? Olha o fruto dela, mas você não sabe o que ela passou, né? Sim, falando. O processo das raízes, né? Cada um sabe ali o seu processo da raiz. Né? E Deus dá o quanto cada um pode suportar ali do processo da raiz para a quantidade de frutos que a gente tem que ter. Me veio assim, algo para falar que me veio agora. A importância de a gente ter parceiras, sabe? Tanto de poder ser aconselhada, né? Eu acho que a mulher tem mais facilidade para isso, mas de se desnudar não é uma coisa simples, né? De você poder falar e colocar. Mas assim, a necessidade de a gente ter parceiras de oração, parceiras de amigas que a gente pode contar. A amizade, ela é atemporal, sabe? Eu tenho amigas que às vezes vamos orar, só para orar juntas, para conversar, para falar. A gente não pode se isolar. Não. Né? Eu sei que mulheres não se isolam muito, mas tem algumas que têm dificuldade e eu creio que o Espírito Santo está direcionando para falar isso, te encorajar, sabe? Eu sei que tem coisas que é você e Deus, que sabe, quando você liga ninguém atende. Eu lembro quando eu vim morar aqui, eu quero falar, não sei o que, não dava, era caixa postal, não sei o que. Deus fala, é eu contigo, filha. Sou eu contigo. Tem momento. Tem momento, mas a gente tem recursos, sabe? Amizade. É tão importante a gente poder passar e compartilhar também os momentos. E rasgar o coração sem medo de julgamento. Porque eu acho que a gente tem muito medo de julgamento, sabe? Rasgar o coração sem medo de ser julgado, porque isso é um certo orgulho velado. Né? Porque como que eu vou mostrar a minha fraqueza, né? Pela posição, né? Como que eu vou mostrar a minha fraqueza? Né? Então Deus precisa curar disso.
Eu acho que os pastores hoje, pelo menos eu vejo a gente, assim, acaba falando mais sobre as nossas experiências, que nem você está falando um pouco sobre as suas experiências. Lógico, né, com discernimento, sabedoria, mas também falar porque isso traz ensinamento, Sim. né? E tira aquela coisa, não tem problema, não, né? Não é isso, né? Somos humanas, Sim. né? Uma decisão que eu tive quando eu abri, né, depois de um tempo, eu chamei as presbíteras e diaconisas, abri a situação que eu estava passando, o pessoal da igreja soube um pouco depois, mas eu falei, gente, eu estou passando por esse processo de tratamento, estou numa crise de ansiedade, eu preciso da ajuda de vocês, fui transparente com elas, né, eu entendi que eu precisava fazer isso. Depois que eu fiz isso, eu quebrei até um paradigma que tinha ali, que eu era super mulher, que eu era pastora Dani, que dava conta de tudo, e muitas vieram com aconselhamento comigo para contar as suas questões. Né? Então, assim, é muito importante a gente, né? Claro que eu não passei toda a carga, né? Que eu passei ali no consultório, mas assim, você contar as suas questões, né? Porque eu também caio um mito também da comparação, de dizer que, nossa, aquela pregadora ali não tem questões alguma, né? E saber que eu tenho as minhas questões, mas eu tenho uma fonte que me cura, que me sara, que me transforma, que renova. Não, e a chave de permanecer, né? De escolher, é uma escolha, é uma decisão. Sim. Muitas, né? A gente não vai abandonar a fé, não vai... Porque Jesus, ele é... Para onde eu irei? Nós amamos a ele, né? Mas, assim, negociar, né? Algumas coisas, ou... então fazer isso, ou abandonar a parte da missão, porque né, a mágoa contra Deus, muitas vezes velada, né? A gente vê pessoas desistindo. Então, essa é uma live também para que a gente possa encorajar, independente da situação, do momento, da dor, do que você estiver passando, escolha permanecer. Permaneça, porque no tempo certo você vai frutificar. Amém? E independente da situação, Deus, ele é bom. A bondade e a pessoa vai entender que tudo que você passou, você vai colher o fruto da permanência depois, sabe? Depois eu entendi todas as situações da minha vida. Por isso que agora, assim, tem sido muito mais fácil permanecer depois da primeira permanência, né? Porque você já sabe que dá um resultado depois, né? Então, esse escolhi permanecer foi isso, sabe? Eu tomei uma decisão mesmo, porque eu tinha tudo para abrir mão de várias coisas, né? Passamos uma luta que quase eu falei pro Fábio, vamos pegar a chave da igreja, vamos levar, entregar pro Rina e acabou. Entendeu? Eu quero voltar, eu não larguei minha profissão para isso, eu não quero passar essa humilhação. E aí você entende que Deus te faz passar a luta para reorganizar coisas, te fazer crescer. Aí você não guarda mágoa de ninguém, aí você não culpa ninguém, porque você entende que foi permissão de Deus para que aquilo te levasse para onde eu tô hoje, sabe? Então, escolhi permanecer é isso, é ver por trás de cada coisa que Deus faz com as nossas vidas. Por cada coisa que ele permite, eu extraio uma lição para o meu crescimento. Então, isso é permanecer. E sempre usa para você, porque tem propósito para a sua vida, raiz, para mim. E para o outro. Sim. Né? Na medida que a gente foi consolado, a gente vai consolar. Como a gente tem lições e outra, você sabe o que é passar. Sim. Então, você tá... Né? E esse processo, nossa, 10 para as 9, a gente vai falando... Vai tagarelando. O processo do amadurecimento. Né? Só amadurece quem permanece. Sim, sim. Imagina se, eu tô crescendo, aí corta um pedaço da raiz. Tem a poda de Deus, mas você, né, não dá fruto, a palavra diz que você vai ser cortado. Não que Deus tem prazer em cortar e tirar. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não quer excluir. Ele inclui, né? Sim. O amor de Deus inclui todos no plano. E a poda, mas, assim, a poda é um prêmio de Deus para a árvore que frutificou bem na outra estação. Né? Então, para que possa dar mais. Então, existem dois tipos de tesoura. A tesoura que vem para cortar. Não, a poda é ótima, eu amo passar pela poda. Depois que eu aprendi. Então, eu entendi, eu estou sendo podada porque eu vou frutificar mais. Então, se eu achei que eu frutifiquei na estação anterior, então, quando eu entendo isso, eu não sou egoísta, porque os frutos não são meus, as flores não são minhas, são para a glória de Deus. Glorificam a Só Deus. chora pela poda quem não entende, quem vive sua vida para si. Vamos entender Maria? Ela gerou para o mundo, só sofre pela poda
Quem não, quem vive para si, quem é egoísta. Vamos entender Maria? Maria gerou Jesus para o mundo. Né? Então, entre aspas, ela foi podada, ela perdeu o seu filho. O filho dela, com 12 anos, já queria ficar no templo. Depois saiu na missão. Então, ela entendeu, ela foi podada ali. Depois, ela teve filhos e filhas, né? Teve mais filhos. Então, ela entregou. Ana é a mesma coisa. Ana entregou Samuel. Né? Então, foi uma poda, ela não gerou para si. Então, Deus busca mulheres que não querem gerar para si. Entendam que seus frutos vão abastecer o mundo. A hora da perda é ruim. Mas quando eu entendo que eu enviei numa missão, que eu enviei num propósito, os meus, e a poda, quando vem por quê? Deus quer me dar mais na outra estação. Então, a poda é uma aparente perda, né? Sofre aquele que não entendeu a missão. Aquele que entendeu o propósito do Senhor glorifica a Deus. Glória a Deus, eu fui podado, a poda é um prêmio, por mais que doa. Já vai rodopiando. O pastor fala assim, nunca quando você perde, você perde. Para Deus, você nunca perde. A gente passou por várias nunca perdas perde. aqui. Difíceis, mas assim, como é importante a gente entender esse processo e o tempo que Deus, a bondade de Deus nos ensinando a elaborar esses processos. Porque tem processos que são mais fáceis, tem processos que são mais difíceis. Então, que tem esse tempo para elaborar. E aí não se comparar também, né? Para mim, eu elaboro de um jeito, a outra demora um pouco mais, até porque tem temperamentos. Nós somos diferentes, Cada um né? tem o seu ponto limite. Cada um tem o seu ponto limite. Às vezes a dor no pé para uma é um absurdo e a outra, às vezes a morte de um filho não é nada, né? Não é nada entre aspas, assim, ela não vai sofrer tanto quanto. Então eu não posso falar assim, nossa, você está sofrendo por isso. Quantas pessoas morrem no mundo? Nunca Não tem. minimizar. A dor não tem comparação, cada um tem o seu ponto limite, cada um está no momento da sua história. E muitas vezes a gente é muito cruel com a dor do outro também, né? Cada um passa pela poda de um jeito. Tá, no geral, assim, se sensibilizando. Volte a ser sensível, né? Ao meu espírito, ao próximo, sabe? Porque eu creio que Deus está nos resgatando essa sensibilidade, entendeu? E eu sempre, quando eu ouço alguém, eu aprendi isso, e cada vez mais, né? Sempre tem mais que aprender. De nunca falar, mas por isso você pediu para marcar a cozinha, é isso que você quer falar. Como é importante olhar no olho e entender, sabe? Vou tentar entender o contexto. E Deus, ele considera isso, porque ele conhece os nossos dias. A palavra Salmo 139 fala antes que a gente fosse, né, tivesse substância ainda informe. Então, ele já sabia. E ele conhece o que a gente pode suportar. Com certeza. Ai, muito bom. Eu vou ativar os comentários. Tá, vamos ver se o povo tá aí ainda. Não, Val, é isso. O povo tá aí ainda? Estão vivos aí? Vamos ver se o povo... Agora tá barrado os comentários. Aqui tá. Agora ativou. Glória a Deus. Será que as suas filhas estão aí também? Estão aí, mulherada de São José dos Campos? Ai, a Dani é de São José dos Campos. Nós éramos de São Paulo e Deus deu um bico, soprou um envio aí geral. Ó, a Val, que é sua xará, tá? A Denise, tudo minhas filhas aí. Karine, a Karine, que era presbítera aí. A Carla, lá de Orlando. A Priscila, que era daqui, agora está nos Estados Unidos. Estão tudo por aí, a mulherada. Bênção ver vocês. Glória a Deus. Então, eu queria... Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu nem sei se eu sei ver as perguntas aqui. Eu estou aprendendo nessas lives. A gente tem que entender que a gente é geração anos 80. Nós estamos aprendendo. A Mariana, que está grávida, saudade. Vários aniversariantes. A Paloma é minha secretária, barra amiga, barra tudo. Ai, que legal. Foi demais. A Fê, tem várias irmãs aqui. Aniversário.
A gente tem que lembrar, né? Mãe de multidões, glória a Deus. Talvez a gente então possa orar, Dani, para encerrando. Venham para Orlando. Vamos lá, gente, eu vou. Vamos Eu vou lá. tirar meu visto. Eu não tenho visto ainda, mas em nome de Jesus eu vou Tira. O passando Ale isso. sempre fala, o Ale fica pronto, visto tudo. Quando Deus falar pro ID, a gente já está O Kevin preparado. fala que uma pessoa como eu não ter visto está em pecado. Ele fala para mim, Kevin. Claro, ainda mais você, né, Dani? Glória a Deus. O áudio travou, irmã? Que horas? Saudade, Pri. Acho que tá indo e voltando, acho, Val. Mas a gente vai indo, gente. Muito bom. Quando a gente aprende e valoriza o que nós somos, o que Deus é em nós, o que Deus depositou em nós, a gente já consegue somar e viver em unidade. Hoje, só para finalizar, quando eu acordei hoje, eu lembrei muito sobre a unidade, né? E algumas pessoas, às vezes, a gente aconselha e fala assim, ah, eu não acredito na unidade da igreja, porque a unidade, aí eu na cidade, os pastores, a unidade... Aí eu quero chorar, assim, sabe? Porque a gente tem que acreditar na unidade. A gente tem que acreditar. Eu quero falar sobre isso rápido. Por quê? Porque o Pai intercedeu e falou que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus falou a intercessão. João 17. E a unidade em Efésios, eu quero que vocês leiam, lição de casa, hein? Eu promovo. Eu vejo muita pessoa falando, ah, mas se a igreja fosse assim, porque se fosse assim, então eu vou fazer o que eu quero que seja. Eu vou promover a unidade. Eu vou promover a paz. Então, a Naidi, essa mãe. Minha mãe vai de live em live. Glória a Deus. Olha, um exemplo de mulher, viu? 3 filhos pastores. Um exemplo, viu? Essa aí é um ventre abençoado. De casal. Eu lembro das reuniões de intercessão, gente, que começou, era lá na casa da Dedé e da Dani. É verdade. Sala. Muito especial rever a nossa história. Acabou o tempo. Eu sei, a gente precisa acostumar com esse tempo da live, né? Quanto tempo você está em São José, Dani? 10 anos está fazendo esse ano. Nossa, vai fazer acho que 16 aqui, olha. É a primeira vez que eu fui para Porto Alegre, você não estava lá. Eu fui com o Ale estava aí, a Dé e o Digão me levaram aí. A Dé morava aí. O Pablo era bebê. O Pablo tinha 2 meses. Aí eu fui visitar a minha irmã. E o Pablo hoje tem 15, vai fazer 16, então é bem isso mesmo. Meu Deus. A Gabi. Eu tenho uma foto sua com o Pablo, pequenininho. Ai, a gente está envelhecendo, amadurecendo, né? Amadurecendo. E como é importante a gente saber amadurecer para poder viver feliz, né? E eu acho que a gente fica melhor mesmo, né? Depois dos 40. Sim, eu tô vivendo a melhor fase. É muito gostoso, você é mais segura de si, né? Acabam muitos questionamentos, muitas inseguranças, né? Eu tô vivendo uma fase muito boa. Eu também. Olha só, deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta. Calma aí. Vamos lá. A gente não vai... Ai, live dupla, estão falando. Essa live dupla é só do Digão. É só do Digão. Saindo daqui, eu tô dando o curso da intercessão no Bola de Orlando. Daí saindo daqui eu entro lá com eles. Ai, que legal. Agora? Daqui a pouquinho, mas 9h30 só, demora ainda. Então tá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente pode orar, né, Dani? Agradecer muito, viu? Por você ter aceitado o convite. Amém. E nós somos uma família, é tão bom saber que a gente pode contar. Te amo muito, amo a sua família, a tua casa. Amém. E tamo junto. Amém. Viu? Hoje eu coloquei esse colar aqui em hohomenagem a vocês, porque eu ganhei aí em Porto Alegre. Eu queria muito um colar com D. Com D. Eu queria muito um colar desse, estava procurando aqui em São José, não achava, e fui aí pregar. Eu ganhei. Nossa, fiquei muito feliz. Você viu eu uso ele sempre. Mulheres? 2000 Isso. Ai, não lembro, Val. Sei que o Thiago sabe, o Thiago ficou muito abençoado ali. Esse ano vai ser muito em feliz. São Paulo, se Deus quiser. Isso, em nome de Jesus. A nossa agenda só Deus. Tá nas mãos de Deus. O homem faz planos. Mas vamos orar então, Dani? Você pode orar por nós? Posso, vamos orar, gente, para que Deus
te livre da comparação, que você realmente entenda quem você foi feita para ser, que Deus te liberte dessa mania, desse vício de querer viver a vida do outro. Orar. Amém. Pai, nós colocamos essas mulheres que estão nessa live, Pai, as vidas que estão ouvindo agora, Pai, que se tem alguém aqui, Senhor, presa, Deus me mostra pessoas numa raiz de comparação, a sua vida no emaranhado de comparação, e o Espírito Santo de Deus agora está vindo arrancando a tua vida da comparação. Amém. Pai, quantas mulheres estão tristes, angustiadas, Pai, com sintomas de ansiedade por causa de uma comparação, por não se acharem boas o suficiente, Pai, e eu te peço agora que teu Espírito Santo de Deus invada essas casas agora, arrancando toda a raiz da comparação. Pai, que venha um manto agora de identidade, propósito e destino. Pai, que venha agora a definição de valores. Pai, Senhor, que as mulheres que estão assistindo essa live possam entender quem são em Cristo, Pai. Possam entender a liberdade de caminhar, Senhor, livre, Senhor, de padrões. Livre, Senhor, de tentar encaixar. Deus me mostra uma mulher aqui que você tem ficado até cansada, porque você tem tentado imitar uma pessoa, você tem tentado copiar o jeito de falar, o cabelo, a roupa, você tem tentado e se esforçado, você está entrando até numa crise de alimentar por causa disso, você tem tentado se encaixar no padrão, e essa é a noite que Deus agora te liberta, Amém. Porque você foi feita com um propósito único Amém. E especial em Deus. Pai, levanta mulheres agora de forma poderosa, Pai, cada uma dentro do seu chamado, dentro da sua missão. Levanta, Senhor, as evangelistas, as mestres, as pastoras, Pai, as apóstolas, Senhor, as profetas, Pai, que cada ministério agora seja levantado, Senhor, para as mulheres, Pai, que não haja competição entre nós, que não haja inveja entre nós, que não haja ciúmes entre nós, mas mulheres que andem lado a lado numa missão e num propósito, Pai. Nos ajuda a entender que o sucesso do outro não é o nosso fracasso, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a gente torça uma pelas outras, Pai, para que a gente possa, Senhor, levar a Tua palavra nos quatro cantos desse mundo. Traz equilíbrio emocional, Pai, traz equilíbrio emocional para cada mulher que está assistindo, Senhor. Senhor, que as mulheres de Porto Alegre, que as mulheres do Brasil que estão assistindo essa live, Pai, possam ser transformadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma música muito antiga, mas que fala: quero que valorize o que você tem. É isso mesmo. Você é sempre o louvor, né? Sempre. Sim. O livro é recheado de todo o primeiro capítulo. Todo o primeiro capítulo do livro tem um louvor, porque minha vida é marcada pelos louvores. Então Deus vê flores, Deus vê florescer, Amém. Deus já vê florescer antes mesmo que você floresça. Acredite. Amém. Amém? Que Deus possa te dar uma injeção de ânimo, de coragem. Amém. E decida prosseguir, permanecer. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amei, Val, participar da live. Foi muito gostoso. Que Deus possa abençoar as mulheres aí de São José, da região, tá bom? Amém. Amém, gente. Em breve a gente vai estar todo mundo junto. Também amo você. Tchau, beijo, gente. Um abraço. Tchau, meninas.